noite a todos. Está começando agora mais uma edição do nosso Conexão GovTech. E hoje a gente vai ter uma edição especial para compartilhar com vocês tudo o que rolou no e-Governance Conference, o maior evento de governo digital do mundo, que aconteceu em Tallinn, na Estônia, no início agora de maio do mês passado. Eu sou o Diego Ferreira, diretor comercial da Digix, e hoje vou ser o facilitador aqui do bate-papo dessa quinta-feira. A Gabi, minha companheira, não pôde estar com a gente, tá? Então eu vou estar facilitando, inteirando com os nossos convidados. E vão chegando, quero conhecer vocês que já estão conectados aqui conosco, vão deixando seu nome, de onde que você é. E também seu órgão de atuação, caso você seja servidor público do governo. Já agradecendo a presença de todos. E como a gente sempre fala aqui, o Conexão GovTech tem o objetivo de encurtar as distâncias e promover o intercâmbio de conhecimentos entre os convidados e os participantes. E para isso, todo mês, a gente realiza um bate-papo inédito e ao vivo aqui no YouTube, com experts em tecnologia e gestão pública para trocar experiências sobre as tendências que surgem e as boas práticas que já são realizadas no Brasil e no mundo afora. E nada melhor que isso do que trazer o evento que a gente esteve presente, imersivo, lá em Tallinn, na Estônia. Hoje a gente vai compartilhar com você todo o conhecimento adquirido. E para vocês terem uma ideia, Tallinn, a capital da Estônia, é referência em governo digital, pois eles disponibilizam 99% dos serviços ao cidadão de maneira online. Ou seja, apenas 1% você precisa ir fisicamente no governo para solicitar alguma coisa, para solicitar algum serviço que utiliza esse governo. E por esse motivo, anualmente, a cidade cedia o maior evento de governo digital do mundo, esse e-Governance Conference. Nos últimos 2 anos acabou não tendo por conta da pandemia, e esse ano retomaram fisicamente e também online, fazendo um evento híbrido em Tallinn. Ele reuniu governantes e pessoas envolvidas com a transformação digital de mais de 75 países, e a gente da Digix tivemos a honra de participar, ser convidado dessa conferência, e hoje a gente vai compartilhar com vocês as melhores práticas do país e de outros também que compartilharam nesse evento. E se você está se perguntando se é algo que podemos adaptar e implementar na gestão pública brasileira, sabe que a resposta é sim. E vamos detalhar tudo isso daqui a pouco. E para a gente começar o bate-papo, quero apresentar os nossos convidados de hoje. Começo pelo Roberto Reis, que é formado em Engenharia Civil, com especialização em análise de sistemas, pós-graduação em gestão de projetos, além de diversas certificações na área de tecnologia da informação e no programa de desenvolvimento de conselheiros da FIENGE. Possui mais de 30 anos de experiência na área de TI, tendo atuado nas áreas de infraestrutura de TI, administração de banco de dados, desenvolvimento de sistemas, análise de aderência de projetos RP e gestão de projetos de implantação de RPs. Neste período, ele trabalhou em empresas dos mais variados portes e foi sócio e diretor de 3 empresas na área de tecnologia. Atualmente, ocupa o cargo de diretor-presidente na Companhia de Tecnologia da Informação do Estado de Minas Gerais. No mês de maio, também participou da imersão na Estônia e tem muito a compartilhar conosco essa noite. Boa noite, Roberto. É uma honra contar com a sua participação no Conexão GovTech. Deixa boa noite para o pessoal. Boa noite, Diego. Também uma honra participar aqui com vocês e poder trazer um pouquinho do que a gente viu por lá, aprendeu, né? Para trazer essa experiência para pessoas que ainda não tiveram essa oportunidade. E acho que a gente tem um bom bate-papo aqui, boas ideias para trocar. E outro participante da imersão na Estônia é o Kleber Teixeira, nosso diretor de operações na Digix. O Kleber é formado em análise de sistemas, atua na área de TI há mais de 25 anos, também é Master Coach PNL, com pós-graduação em gestão estratégica de pessoas e especialista em gestão de negócios internacionais. Seja bem-vindo, Kleber. Muito obrigado, Diego. Boa noite a todos. Boa noite, Roberto. Prazerzão estar aqui com vocês, de compartilhar essa gratificante experiência que nós tivemos na Estônia, né? De poder adentrar nesse ecossistema aí grande de inovação que é aquele país, né? Muito bacana. Vamos trocar experiências aqui. Bom, obrigado pela participação de vocês. E como a gente falou no início da live, Tallinn, principalmente o país, a Estônia, 99% dos serviços públicos são disponibilizados de forma online para o cidadão. E vou começar fazendo uma pergunta para o Roberto. Qual o segredo para a cidade, para o país conquistar um número de serviço digital tão expressivo assim? Bom, eu antes de viajar para a Estônia, eu dei uma estudada mais interessante lá, que a gente teve algumas exposições e a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: a Estônia é um país
que teve a sua independência da União Soviética bastante recente, foi em 1991. E nessa época a Estônia era um país basicamente agricultura e porto, né? Porque ela tem um porto no Mar Báltico. Mas era como se fosse um estado da União Soviética muito pouco desenvolvido, né? Com pouca indústria, com pouca tecnologia. Então, quando o país teve a sua independência da União Soviética, a partir desse momento que eles pensaram em criar um Estado, né? Um Estado como uma organização para servir os cidadãos. E nessa época eles tinham muito pouca burocracia, pouca política. Então, como a gente já estava no início de vamos falar, de uma era digital, eles já começaram a pensar as leis do país num formato já com um mindset digital. Então, acho que isso facilitou muito eles começarem já nessa época pensando num mundo futuro aí vamos falar do mundo 3.0, 4.0, sei lá como é que a gente pode falar isso. Outra coisa muito importante que eu acho é que a tradição dos estados da União Soviética era ter uma educação muito boa. Então, como eles já tinham essa marca de educação, eles conseguiram alavancar o país de uma forma importante na educação, e hoje eles têm o índice de desenvolvimento humano número 30 no mundo. Então, sem burocracia, com uma educação muito grande e já pensando no mundo digital, eles conseguiram essa posição de destaque que eles têm hoje. Então, acho que inicialmente esse foi o start que deu para eles se transformarem num país altamente avançado que eles são hoje. Você concorda, Kleber? O que você avalia que o caminho que o Brasil ainda precisa trilhar para a gente chegar lá um dia, como os estonianos já estão vivendo? Está mutado, Kleber. É o que mais a gente escuta nas reuniões online, né? Você está mutado. O Roberto foi muito feliz em trazer esse contexto, né, da União Soviética ali, e eu acho que a tecnologia foi o ponto forte que favoreceu bastante, né? O fato de, já com a União Soviética, na década de 60, ter lançado o Instituto Cibernética da União Soviética em Tallinn, né, promoveu com que grandes mentes assim da tecnologia estivessem por lá. Então, eu acho que o fator da tecnologia também impulsionou muito, né? Eu percebi, vendo no dia a dia lá, de histórias de como que eles popularizaram tanto o acesso, quanto até a deixar mais perto da população o que era essa tecnologia que estava surgindo, né? Então, eles se prepararam muito bem, como o Roberto frisou, essa questão da educação aí, eles facilitaram o acesso da população nos computadores, né? Que antes, naquela época, aí, um tempo mais atrás, aí, poucas pessoas tinham acesso. Então, faz muito sentido isso, sabe, Diego? Eu acho que o país se destacou, foi uma forma muito rápida que eles tiveram que se reinventar para se diferenciar, né? Então, eles foram nessa onda aí e acabaram se destacando no cenário mundial como o país mais digital, né, do mundo, aí, se a gente pensar assim. E como que você avalia o caminho que o Brasil ainda precisa trilhar? A gente é um país continental, então a gente tem uns desafios ainda para seguir, né? Eu estava pescando bem na Estônia, nessa imersão que nós fizemos, a cobertura de 4G assim, é um negócio fenomenal, né? Assim, para esse país. Então, isso facilitou muito. Então, a infraestrutura tem que acompanhar essa evolução de inovação. Então, eu entendo assim que, para nós, a gente tem que investir bastante, tanto em educação, em favorecer. A gente tem uma série de iniciativas que favorecem, né, o acesso, mas essa educação mais consistente, voltada para a tecnologia, isso tem crescido bastante, em função até de demanda, né? Isso tem crescido bastante, mas eu acho que essa disponibilidade, né, que a gente está trabalhando bastante em posicionar o país também como um país digital, eu acho que isso vai facilitar para que uma série de outras coisas que a gente vai comentar aqui, né, leis, e aí nós vamos trabalhar um pouco nisso, possa facilitar essa digitalização nossa para chegar, pelo menos, muito próximo do que eles já têm bem estruturados na Estônia, né? Perfeito, concordo plenamente com o que vocês disseram. Acredito que a educação e a infra é o que a gente precisa trabalhar primeiramente para a gente chegar um dia lá com todas essas quantidades de serviços para o cidadão. E um dos pontos mais destacados no evento e em toda imersão é sobre colocar o cidadão
no centro de qualquer estratégia de governo digital, né? Todos os dias eles falavam muito isso, no próprio Briefing Center, que é um local onde os estonianos têm para compartilhar toda essa transformação, como que eles fizeram e esses dados. Eu gostaria que vocês compartilhassem dicas de ações para que a administração pública do Brasil possa dar esse primeiro passo e também citar sobre os benefícios de atuar dessa forma. Posso ir por aqui, Cléber? Pode sim, querido. Vamos lá. Uma coisa que eu acho que é fundamental e que o Brasil está caminhando nessa direção é a questão da identidade digital única. Né? Aqui no Brasil, a gente tem número de RG, número de CPF, número de carteira de habilitação, título de eleitor, certificado de reservista, número que a gente nem sabe, né? E na Estônia, eles já implementaram que a criança nasce, o bebê nasce, e ele, naquele momento, ele já recebe uma identidade digital que vale para a vida inteira. Logicamente, no primeiro momento, se não me engano, até os 16 anos, os pais são responsáveis por essa identidade digital, e depois ele assume, então, tudo que aconteceu na vida dele, em termos de educação, saúde, segurança e tal, está ligado a esse identificador digital único. Então, agora a gente viu aí as mudanças aí no RG digital aqui único no Brasil, mas vamos ver se pega, né? Porque aqui no Brasil tem isso, são feitas leis, mas a gente não sabe se pega. Espero que isso seja um avanço para o Brasil, e além de ter a identidade digital única, toda a tecnologia por trás para começar a utilizar essa identidade digital, seja em serviços públicos ou privados. Então, vamos dar um exemplo aqui. A maioria dos brasileiros de classe média alta tem plano de saúde. Então, ele, por exemplo, se ele vai fazer uma consulta privada, ele também deveria usar o mesmo identificador digital único para que, uma vez que ele foi bater lá no SUS, o médico ter todo o histórico de saúde daquele paciente. Isso vale para instituição pública ou privada de educação, no caso de segurança pública. Então, eu acho que o próximo passo do Brasil é conseguir essa unificação da identidade digital, porque eu acho que o Brasil já tem uma série de iniciativas muito boas de transformação digital, mas como o Kleber falou, espalhados por esse país gigante com a população gigante. O que a gente tem é que conseguir unificar as iniciativas para melhorar os serviços públicos, e o foco no cidadão, na minha opinião, começa pela identidade digital única, ok? O Roberto tem razão, né? Essa questão da identidade digital foi um ponto alto, né? Foi até o momento que a gente parou e começou a se questionar, porque dá uma visão diferente, é uma mudança de mindset. Você pensar que tem uma identidade digital e que tem um número que você pode saber, e tudo bem, né, Roberto? A gente até compartilhou, né? Teve um momento que a gente ficou com a identidade digital da pessoa que estava compartilhando informações com a gente, né? Então, é uma quebra de paradigma mesmo, né? Eu estava pensando aqui, Diego, que eu acho que o que eu vi de muito forte foi uma cultura de onde eu quero chegar, sabe? Onde o país queria chegar. E eu cheguei a conversar com a pessoa que estava mostrando como é que funcionava o ecossistema, por curiosidade mesmo, como é que você traz tão forte isso e compartilha conosco, né? O Diego comentou aí o Brief Center, você tem um local no país, né, que fala assim, a gente começou assim, a gente está aqui, temos todos esses controles, né? Temos como é que estão os nossos serviços, os nossos portais, mas a gente não parou por aqui, a gente quer chegar lá em algum lugar. Então, essa cultura, eu acho que seria um início de caminho, sabe, Diego? De deixar muito claro algumas políticas que pudessem demonstrar onde que a gente quer chegar, né? Já que o usuário está no centro, que é um ponto alto de destaque para mim dessa imersão, como que o governo olha, né? Vou gerar um serviço novo, e peraí, deixa eu colocar quem usa, como você queria usar esse negócio, né? Como é que eu facilito para você esse serviço que nós podemos te dar acesso, né? O Roberto comentou aí de leis, da gente ir em frente, que às vezes coloca a lei, não sabe se vai e tal, então esse é um ponto forte que eu acredito que nós teríamos que, através desse Brief Center aí, né, ter uma força de colocar as coisas para andarem, né? Mas como a gente tem um país gigante, essa questão dos dados trabalharem, né? O Roberto citou a identidade digital de uma forma que eu pudesse fazer a interoperabilidade entre os estados facilitada. Nossa, esse seria um grande avanço para o nosso país, pular muitas etapas, sabe? Porque eu acho que essa dificuldade do país imenso que a gente tem é que dificulta, porque cada estado tem
uma lógica, um modelo distinto. Então, essa unicidade aí favoreceria muito para a gente chegar lá mais rápido, sabe? Legal. E, Roberto, você que acaba estando mais na ponta, você acha que lá atrás, se tivesse diretrizes um pouco mais fortes do governo federal, em parceria com os estados, para isso acontecer de uma forma única, seria mais fácil disso acontecer, ou a gente poderia esbarrar em infraestrutura diferente de estados que a gente sabe que a gente acaba tendo por ser um país continental? Não, mas eu acho que se tiver vamos falar, uma política de Estado e não de governo, e se lá atrás já tivesse esse pensamento, a gente já estaria num patamar muito mais elevado, né? O problema do Brasil é que, às vezes, os nossos líderes, né, eles pensam lá durante o mandato deles, de 4 anos normalmente, e não querem deixar um legado para os ocupantes do cargo no futuro, né? Então, acho que tem que ser uma política de Estado com continuidade, que acaba que vai ser bom para todos, vamos dizer assim, né? O Brasil é um país de imensas diversidades, tanto regionais quanto desigualdades sociais também, né? E a gente também, outra coisa que a gente viu importante lá é que a digitalização do serviço público, ela democratiza, né, os serviços públicos. Então, rico e pobre passam a ter os mesmos direitos e os mesmos serviços. E isso é uma iniciativa que eu acho fundamental para a gente avançar aqui no Brasil. Espero que os nossos representantes políticos tenham uma cabeça mais voltada para isso nos próximos anos. E complementando, o Roberto, você comentou que tem uma série de iniciativas de transformação digital no nosso país, né? Eu estou recordando aqui de um modelo, até de um setor, a Justiça, por exemplo, ela montou, né, esse modelo nacional de interoperabilidade para que, né, cada tribunal de justiça tenha um acesso, né? Então, eles estão indo nesse caminho, sabe? Então, são iniciativas que ajudam a gente perceber de que tem um caminho legal para seguir. Basta a gente ter essa cultura forte e vir de cima, né? Que aí eu acho que acontece de forma mais rápida. Tem uma palavra que eles falaram muito lá para a gente, né? Que é o trust, que é a questão de confiança. Então, diferente do que acontece aqui no Brasil, existe uma confiança muito grande dos cidadãos com relação ao governo, né? Aos serviços públicos, e entre o governo e as empresas, né? Tantas startups, e até com outros países, né? A gente chegou a visitar a Finlândia, o governo da Estônia e o governo da Finlândia têm um acordo de cooperação, onde o cidadão de um país pode trabalhar no outro com essa identificação digital única, e aí toda a questão de plano de previdência, de trabalho, existe essa confiança mútua. Então, aqui no Brasil, a gente precisa mudar um pouco essa cultura, porque é tudo na base da desconfiança, né? Eu vou para contratar uma empresa, para contratar uma startup, eu tenho que fazer uma série de processos legais, porque a princípio todo mundo acha que aquilo alguém vai burlar. Aqui no Brasil o pensamento é invertido, né? O processo fica tão crítico porque em algum momento pessoas tentaram burlar para se dar bem. Lá já é o contrário, vamos jogar serviço na mão das startups, e aí se ela não entregar é que a gente vai penalizar. Então essa mudança de mindset também e de confiança eu acho fundamental para a gente avançar. Perfeito. E no evento também frisaram muito sobre a questão do quanto a gente precisa investir em cibersegurança, né? Pois ataques hackers estão mais ativos do que nunca. A gente só não sabe quando e onde eles ocorrerão. E aqui no Brasil a gente tem alguns casos de cyberataques a serviços públicos. E eu gostaria que vocês compartilharem os insights que vocês tiveram durante a temática e os dias do evento e até fora do evento mesmo sobre questão de cibersegurança. Diego, foi um tema bem relevante e todos os dias falava-se sobre isso, né? O que eu percebi muito forte, já estava estudando isso aqui, ouvindo isso muito forte aqui também, mas lá com a clareza muito maior. Vamos ser atacados, isso é certeza, sabe? Só que é o seguinte, a resiliência, tratou-se muito sobre isso, sabe? A resiliência, né? Qual é a minha capacidade que eu tenho de voltar tudo num estado anterior? Porque todos os dias estão pensando como é que a gente ataca ali, né? Então, a estrutura, todo o processo de estruturação como é que eu me preparo para eu me manter no estado anterior o mais rápido possível, sabe? Então, isso ficou como lição. Não tem como você ter uma estrutura em que seja 100% à prova, né? Então, até os parceiros, quando vêm falar de segurança com a gente, eles comentam que, olha, não é 100% seguro, porque 100% é hoje, né? Amanhã ou daqui 2 horas está nascendo uma outra forma
um outro jeito da coisa acontecer. Então, isso que ficou muito forte para mim lá no dia a dia, Diego, foi como é que a gente aumenta a resiliência, porque atacar, a gente vai ser atacado, né? Kleber, um detalhe é que é o seguinte, eles estão sendo atacados pelos hackers russos, né? E isso se intensificou agora por causa da guerra na Ucrânia e o posicionamento político aí da Estônia contrário à guerra e à invasão. Então, eles sabem exatamente o que você falou, que eles estão sendo constantemente atacados. E em alguma das palestras que a gente viu, alguém citou, se não me engano, alguns serviços públicos da Estônia têm backup site na Suíça. Então, para evitar a centralização num único lugar, eles fazem backup site fora do país. E outra coisa que eu achei muito interessante é que eles estão usando uma série de serviços públicos usando blockchain, né? Exatamente pela característica do blockchain de espalhar as informações em vários nós e você não poder burlar a informação que está num nó porque isso está espalhado pelo mundo. Então, isso que você falou, a resiliência e a capacidade de voltar a um estado anterior de forma mais rápida. Então, foi realmente um ponto fundamental que a gente também tem que avançar bastante aqui no Brasil com relação a isso. E vocês acham que esse investimento que a gente precisa fazer acaba sendo muito caro investir em cibersegurança ainda? Está só no começo? Bom, caro né? Agora, mais caro ainda é não ter. Então, o nosso desafio e o meu desafio aqui como gestor de uma empresa pública de TI é cada vez mais conscientizar e aumentar o investimento em cibersegurança. E, assim, a gente tem conseguido tanto montar uma equipe qualificada para isso, quanto parceria com fornecedores e um investimento, vamos falar, substancial na parte de cibersegurança, mas isso não vai ter fim, não. Tem gente que acha que é jogar dinheiro no lixo, porque muitas vezes, enquanto você não tem o problema, você não valoriza aquilo, né? Aquele investimento. Mas muito mais caro é não ter e ser atacado e perder uma série de informações do que você fazer esse investimento. Eu não tenho dúvida com relação a isso, não. Acho que muito bem pontuado, Roberto. O investimento para a gente voltar ao que tinha antes, e às vezes não consegue, né? Esse sequestro que acontece, não, eu te devolvo, se me pagar tantos bitcoins. Nossa, está sendo cada vez mais comum, né? Eu estou compartilhando casos, assim, case de parceiros que estão trazendo para a gente, olha, tem a melhor tecnologia, os melhores serviços, firewalls super atualizados, mesmo assim, uma brechinha que aconteceu aqui, porque alguém acessa de alguma forma, fez com que os dados fossem acessados e a senha do admin, sabe? Conseguiram captar aí, porque alguém acessou lá só para fazer uma manutenção, sabe? Então, é o que você falou mesmo. O investimento ele tem que ser constantemente revisado para se manter uma espécie de segurança, mas que a gente sabe que a todo momento a gente vai ter que trabalhar ainda mais. Tem o desafio ainda de pessoas capacitadas, né, Roberto? De a gente encontrar os melhores profissionais para estarem junto com a gente olhando isso. É uma preocupação nossa também, que a gente tem aqui na DISC muito forte, de como que nossas aplicações estão constantemente sofrendo testes para né, maximizar a segurança, né? Mas, é como tu comentou, isso vai ser uma constância agora para quem trabalha com tecnologia, isso tem que estar no radar, assim, no ponto mais alto. É uma área que tem uma especialização muito grande, né? Então, eu creio que tanto as empresas públicas quanto as privadas vão ter que fazer parcerias mesmo com empresas que têm esse foco, porque a gente aqui está passando por um momento de perda de capital intelectual nas empresas, porque o mercado de TI está superaquecido, e agora o mercado de TI virou mundial, né? Então, não tem questão, qualquer pessoa capacitada presta serviço para qualquer lugar no mundo. Então, a gente tem que focar mesmo em parcerias com empresas especializadas que devem ter times né, com know-how maior para nos atender. Então, não adianta a gente querer trazer tudo para dentro, que a gente não vai conseguir segurar essa mão de obra, e aí sim, nós vamos jogar investimento fora. Então, eu acredito muito nas parcerias nessa área de cibersegurança. Concordo contigo também. Aproveitar que o pessoal aqui dando boa noite para a gente no LinkedIn, no YouTube, a Kátia Lima, o Enilson Souza, a Bianca Andrade, e vocês também que estão aí. Agora minha pergunta é para você que nos acompanha ao vivo. Está gostando do bate-papo? Tem alguma dúvida? Tem alguma pergunta? Pode encaminhar para a gente via chat que a gente vai respondendo. Eu vou organizando aqui para responder, perguntando para o Kleber, para o Roberto. E até insights que vocês vão tendo, pode deixar aqui no chat que é muito bom para a gente compartilhar.
Vamos continuar o nosso bate-papo. Bom, pelo que vocês compartilharam aqui conosco durante a imersão, hoje o desafio do país está sendo também o desenvolvimento da inteligência artificial, né? Eles estão em um momento onde que já entregam mais de 20 serviços para os estonianos de forma proativa, né? Não necessariamente o cidadão precisa solicitar algo. Se eu não me engano, a inteligência artificial que eles deram o nome era de Birkat, né? Que seria o burocrata, uma mistura de rato que eles tinham, uma lenda que eles têm em estoniano, eu nem vou saber explicar direito, e eles fizeram essa brincadeira com o burocrata. Ele já antecipa e prediz algumas demandas da sociedade e oferece o serviço antes de ser solicitado. Por exemplo, uma credencial de idoso que é enviada diretamente ao cidadão quando ele completa a idade estabelecida por lei. Pensa que maravilha, né? Chega aos seus 65 anos, você não precisa ir lá enfrentar mais uma fila. O brasileiro já é conhecido por gostar de uma fila, os idosos mais ainda em horário de almoço, né? E a gente sabe que a utilização da inteligência artificial é uma tendência. De quais outras formas essa tecnologia de inteligência artificial pode auxiliar nós aqui do Brasil a gestão pública? O Diego, só dando um exemplo complementando o seu aí, que eu também, nas áreas de educação e saúde, né, eu falei que quando o bebê nasce, ele já tem identificado digital, né? E logicamente, ele é vinculado aos pais, já tem o endereço dos pais. Então, quando a criança completa, se não me engano, 6 anos, já chega uma mensagem para os pais aonde aquela criança está sendo matriculada. E, logicamente, na escola mais próxima de onde ela mora. Outro exemplo de serviço proativo do governo é que, às vezes, a pessoa vai num serviço público de saúde e o médico faz a receita e alguns medicamentos que são pagos pelo governo, no dia seguinte, já chegam na casa da pessoa. Então, isso é um exemplo que não precisa de fila, não precisa do cidadão pedir. Se o governo tem que fornecer, para que ele vai esperar o cidadão se manifestar? Agora, falando como é que a gente pode melhorar aqui no Brasil, eu entendo que uma dificuldade que a gente tem aqui em Minas e que eu converso com pessoas de outros estados é a questão das bases de dados não serem integradas, né? Então, eu tenho informação do cidadão lá na base de dados do Detran, na Polícia Civil tem o meu registro, na universidade onde eu estudei, é tudo descentralizado. Então, o caminho que a gente está trilhando aqui em Minas e que eu acho que é uma tendência que deve seguir é de você ter um data lake público e que depois pode ser integrado com informações privadas também, para a gente conseguir colocar a inteligência artificial em cima de um data lake, porque não adianta nada eu ter inteligência artificial com bases isoladas. Quanto mais rica tiver a minha base de dados, através de um data lake, eu vou conseguir melhores resultados da utilização da inteligência artificial. Então, acho que esse é um desafio que o governo federal e os governos estaduais e municipais têm que pensar e voltando ao que eu já falei, quanto maior a integração entre as bases, melhor resultado para a inteligência artificial. Bom, Roberto, que desafio esse, né, de integração dos dados. Um dia comentando de IA, que tem lá uma IA bem proativa, né, que eles estão nessa fase, né? Eu me surpreendi muito porque quando comecei a ouvir no Brief Center deles falando da tecnologia que eles estavam querendo implementar, eles começaram isso em 2001, né? Então foi há muitos anos atrás eles conseguiram pensar nessa ideia e aí vieram com a identidade digital, mas essa questão dos dados centralizados, né? Nós tivemos acesso lá a um painel em que eu sei exatamente quem está utilizando o meu dado, né? Então foi legal que ela entrou na hora lá e começou a compartilhar conosco como que funciona, eu permito usar o meu dado ou não. Então, Roberto, isso que você falou do dado centralizado é um grande desafio, porque para fluir a construção ou a disponibilização de serviços proativos que a IA pode incrementar, tem que ter uma base muito rica, né? Não dá para pensar em um dado separado e promover alguma iteração disso. Então, a IA, como deixa atividades, ela pode pegar atividades que são repetitivas, né? E possíveis decisões rotineiras que a gente pode ter. A IA pode ajudar, a máquina pode fazer isso, né? E deixar as pessoas fazerem um trabalho mais intelectual, mas sem esse dado centralizado, acho que a IA ela não fica tão... o nível de assertividade não vai ser tão alto, né? Porque vão ser tantos fatores para avaliar, e eu vou precisar desses dados para ter uma ideia mais concisa de uma possível decisão, de uma possível ação, nesses sistemas que a gente tem já de transformação digital que auxiliam, né? Então, eu vejo como o grande desafio mesmo essa
ideia de um data lake aí bem completo, para que aí sim, aí eu possa pensar num serviço com o cidadão no centro, e aí eu tenho as informações para começar a fazer esse processo de automação, né? Complementar um pouquinho o que o Roberto falou ali na parte de educação, quando já recebe a matrícula do aluno, na verdade, até quando aquela criança nasce, as escolas já recebem que daqui uns 3 anos, 4 anos, provavelmente ela vai ter que se preparar para receber aquela criança que ela vai entrar na escola, né? Então, até a previsibilidade eles dando assim, para com que, sabendo o tamanho da demanda, que daqui 2, 3 anos aquela escola vai ter que previsionar para poder atender aquela demanda do aluno, né? Ô, Diego, essa foi uma experiência que eu já tive uma reunião com a secretária de Educação aqui de Minas e levei para ela, né? Aqui em Minas, para você ter uma ideia, nesse ano, do final do ano passado para esse ano, foram feitos mais de 2 milhões de matrículas em escolas estaduais e municipais. Então, só isso é maior do que a população inteira da Estônia. Mas eu falei, quantos alunos vocês vão ter matriculado no primeiro ano do ensino médio do ano que vem? Hoje em dia, a Secretaria de Educação ela tem uma estimativa, mas pode ser muito furada, porque vai ter gente que vai para a escola privada. Então, esse tipo de informação seria muito importante para um planejamento de uma educação melhor ao longo da vida estudantil do aluno, né? Seria fundamental. Dizer que a gente está falando de educação aqui e de serviços, né? Mas um case muito bacana que um amigo nosso, né, Diego, que vive na Estônia, compartilhou conosco a gama do que a gente pode oferecer, né, como país para o cidadão, se a gente tem os serviços centralizados, né, Roberto? Ele falou que foi no médico, o médico, poxa, acho que você está com isso aí, então eu vou te receitar algumas coisas. Então, assim que ele chegou na farmácia lá, que o cara viu o número dele, ele falou assim, não, vou pegar teu remédio aqui, tá? Já estava tudo separado ali, entendeu? Isso. Né? A nível tal de integração que, de repente, nem precisa tu dizer que vai ficar 3 dias afastado por conta desse problema, porque o teu chefe está sabendo já, porque ele já recebeu lá um SMS ou então um e-mail dizendo que você passou no instituto, né, que está tomando essa medicação aqui. Então, olha o poder que dá de uma integração de dados e que você pode fazer para automatizar uma série de serviços, uma série de informações, né? E como que vocês veem, Roberto falou um pouquinho do Data Lake, lá a gente teve a experiência de ver essas integrações de bases de dados, mas ao mesmo tempo não está integrado, porque eles criaram todo um protocolo através do X-Road, que fica criptografado de ponta a ponta para trafegar o dado na internet ali, só trafegar totalmente criptografado para chegar na outra ponta. Como que vocês veem essa possibilidade de a gente fazer isso aqui no Brasil? Ou se tem outra maneira de a gente fazer melhor ainda? Eu acho que o X-Road, né, que é uma tecnologia que foi desenvolvida por lá, é uma das opções. Ela não é a única. Acho que até se vocês puderem explicar um pouquinho do X-Road para quem está acompanhando a gente, né, que não conhece. Tá, eu não sou especialista, o Kleber pode me ajudar talvez. O que eu entendi do X-Road é que ele é uma plataforma de interoperabilidade entre sistemas e bases de dados diferentes e com confiabilidade. Vamos dizer, eu tenho uma base de dados, um sistema num data center, vamos dar o um exemplo aqui no Brasil, lá no Ministério da Justiça, e eu tenho outro data center na Receita Federal. Então, o X-Road ele permite essa interoperabilidade e a comunicação entre eles é feita de maneira segura por certificado, né, chave pública e privada. Então, eu consigo facilitar essa integração e também o tráfego das informações e o acesso do cidadão também com a identificação digital. O que eu entendi basicamente do X-Road é isso, mas a gente tem outras tecnologias que fazem isso também. Mas eu não tenho dúvida de que a gente já tem alguns estados no Brasil que estão usando o X-Road, né? Eu posso citar aqui de cabeça Mato Grosso e o Rio de Janeiro também já está com uma solução parecida e que consegue avanços muito rápidos de integração. Então, você vê, né, principalmente portais de serviço ao cidadão, você acelera muito a entrega de serviço público. Ô, Roberto, eu ia explicar, mas você explicou tão bem que aí não precisa complementar mais nada, né? Eu só trago o contexto que você trouxe antes, que usar o blockchain também para compartilhar isso e deixar uma forma mais segura de troca de informações também foi um ponto-chave, né? E como você comentou, Roberto, essas iniciativas
que alguns estados estão fazendo para trazer um modelo que, né, até esse modelo do X-Road que funciona bem lá, que inclusive outros países, né, eles até estão comentando de como é que os países fazem isso para compartilhar seus dados. Você deu um exemplo muito legal aqui da Estônia com a Finlândia, né, que já estão compartilhando isso, mas até outro país que a gente teve acesso ali, né, conversando com o pessoal de Belém, na África, né, que eles estão fazendo algo semelhante também. Mas eu vejo assim, sabe, Roberto, a gente precisa discutir muito, deixar muito isso em evidência, porque senão são iniciativas que começam de forma isolada e depois a gente cria uma complexidade, sabe, até de compartilhar esses dados. Então, ter um padrão, sabe, uma forma que a gente fique fácil, tanto parceiro, você comentou muito bem, né, Roberto, das parcerias, que eles construíram tudo isso com parcerias, né? Como você comentou, a startup, eu preciso disso aqui, faz para mim, né? E fizeram através desse X-Road, que é a forma que tem acesso aos dados e como compartilham, né? Eles têm mais de 3.000 serviços disponíveis nessa plataforma, então é uma plataforma bastante segura. Mas, de forma muito resumida, Roberto, concordo muito contigo em dizer que não é a única solução. Nós temos outras que já estão em andamento aqui, né? Já tem processos aqui em alguns estados que estão funcionando e se integram bem, né? Você vê portal de serviço que eu consigo acessar praticamente todos os serviços do governo ali por aquele portal. Então, a gente tem boas iniciativas, mas eu alerto, assim, de que a gente precisa manter um canal de comunicação para que a gente crie, assim, uma forma de integração entre eles. Senão, a gente vai acabar no mesmo problema que cada um tem o seu e vai ser difícil se conectar um com o outro, né? Uhum. E o único, vamos falar, um dos poucos pontos positivos da pandemia foi a aceleração desse processo, né? Que ele iria acontecer naturalmente, mas eu acho que o que foi feito aí nos últimos 2 anos, a gente demoraria no mínimo 5, né? Então, a impossibilidade dos prestação de serviço de forma física teve que acelerar muito esse processo, e tanto o governo federal quanto os estados avançaram muito, e hoje o Brasil, se não me engano, eu acho que ele é 7º no ranking mundial de serviços públicos digitais, né? Mas ainda temos muito que melhorar, com certeza. Eu vejo um pouco essa dificuldade com os estados fomentando essa parte desse, como Mato Grosso, Rio, mas, ao mesmo tempo, para o cidadão, se ele vai precisar acessar algo do governo federal, ele vai ter o GovBR, mas se ele vai precisar utilizar algo da justiça, já não vai ser através dali. E dependendo do estado que ele tiver, ele vai precisar uma outra chave, alguma coisa. Então, assim, alguma coisa precisa ser feita de uma forma um pouco mais centralizada para que tenha um portal único realmente, onde que o cidadão não perceba essa dificuldade, né? Bom, a gente avançando um pouquinho aqui, a gente viu a questão de startups na Estônia também, que eles citam com orgulho, né? O país tem o maior número de unicórnios per capita da Europa. São 10 companhias avaliadas em $1 bilhão ou mais, e uma população de um pouco mais de 1,3 milhões de habitantes. Os 2 nomes mais recentes entraram para a lista este ano, a Verif, se não me engano, que ela é voltada à validação digital de identidade, atingiu o status agora em janeiro, e em março foi a vez da Glia, que desenvolve tecnologia de atendimento ao cliente. O que vocês acreditam? Quais são os aprendizados que a administração pública pode ter com as startups em relação à organização, às parcerias, até a entrega de resultados? Quer ir primeiro, Kleber? Vai lá. O que eu vi de muito bacana, a abertura do governo com essas parcerias para aprender junto com essas startups, né? O modelo de startup tem a tendência de entregar mais rápido, né? Começa com todas essas etapas de desenvolvimento de produtos digitais muito mais amplas, né? Inclusive, eu participei de uma palestra que eles até têm um modelo de construção de serviço, né? Que possivelmente foi essa integração de uma parceria público-privada que fez com que eles adotassem um padrão de construção, né? Tinha uma série de KPIs que, para todos os serviços, eles olham para onde que eles querem chegar com aqueles KPIs, né? Reduzir o tempo de entrega, né? Reduzir o tempo que o usuário fica logado. Então, tiveram uma série de iniciativas que foram propostas na construção dos serviços, junto com empresas privadas, que fortaleceram até a ideia do governo de como criar produto e disponibilizar isso de uma forma mais ágil, né? E mais segura para os usuários, até para ir naquela linha que tu falou, sabe, Roberto, de ganharem mais confiança. Então, o teu próprio governo ganhou mais confiança com esse tipo de parceria, sabe? Então, para mim, pelo que eu vi ali, foi o maior ganho, foi esse, de até entender como que o setor privado está fazendo tais
projetos, entregando os produtos de uma forma mais assertiva, até da primeira vez, né, e mais rápida. Eu acho que isso teve um aprendizado bacana e muito forte para o governo estoniano. Concordo plenamente, Cleber. Só complementando, eu acho que assim, uma característica que a gente vê nas startups é a questão da possibilidade do erro, né? Eu não consigo inovação, ela não é 100% assertiva. Quando eu vou atrás de uma inovação, muitas vezes eu erro, né? Então, antigamente, se você fosse falar que o governo vai investir em uma inovação tecnológica e aquilo não foi entregue, os tribunais de contas anteriormente podiam cair matando as empresas e o próprio governo que fez essa contratação. A partir agora do Marco Civil das startups e da possibilidade de encomenda tecnológica, eu acho que os serviços públicos começam a ter uma cara mais para a área de inovação, para a possibilidade de contratação de startups, para botar os desafios no mercado, né? E não eu sei, às vezes eu não sei qual que é a solução para uma determinada demanda que eu tenho. Então, acho que isso é fundamental e a gente tem visto em várias instituições públicas o uso de metodologias mais modernas. Então, eu vou dar o exemplo da própria Prodenge, onde a gente implantou a mentalidade ágil em diversos projetos de desenvolvimento de software e até internamente, e que muda totalmente o mindset das pessoas, porque antigamente eu tinha um escopo fechado, o prazo fechado e o custo fechado. Só que agora, como a gente usa o Scrum, a cada 2 semanas a gente entrega um sprint e, de repente, daqui a 2 meses, eu vou ter que mudar alguma coisa que está errada. Então, antigamente, para eu fazer essa pivotagem, né, que a gente chama nas startups, né, eu mudar o meu processo, aí eu tinha que rever contrato, entrava toda a burocracia. Agora, com a mentalidade ágil, eu consigo ter projetos muito mais ágeis, com entregas menores e entregas de valor. Então, eu não preciso ter um projeto muito longo para começar a entregar valor para os órgãos e para o cidadão. Eu vou fazendo pequenas entregas e isso aí eu acho que é fundamental para o serviço público e para a entrega ser mais rápida. Tá? Então, é um exemplo que está dando muito certo aqui para a gente. Que legal, Roberto. Eu vejo também um desafio que nós temos que avançar também é nessa forma de contratação, né, Roberto, que tu bem pontuou. Porque hoje é o escopo, ou então tais quantidade de horas, né? Então, isso também houve uma flexibilidade muito grande deles para aprender também como que isso funciona. Porque, como tu falou, existem várias formas de fazer alguma coisa. Né? Tem a forma mais rápida, talvez uma forma mais complexa, mas se aproveitar desse ecossistema que está em contato com a crista da onda da tecnologia, eu acho que traz inúmeros benefícios para o governo, sabe? De estar usando tecnologia de ponta, não precisar reescrever a roda, a gente fala muito isso, né, quando a gente fala startup, cara, não vamos construir algo que já existe, vamos pegar aquilo ali e vamos melhorar, né? Existe muito código aberto que muitas empresas estão utilizando, então esse compartilhamento, esse acesso à tendência que está vindo em termos de tecnologia, eu acho que é algo que pode favorecer muito, sabe, aqui para a gente no Brasil. Ótimo. E aproveitar, a Claudineia deu uma boa noite ali, tem uma perguntinha e vou passar para vocês aqui. Ela perguntou se poderiam nos passar a visão de como é o setor da saúde? Existe rede privada? Se somente pública, como são os atendimentos, principalmente para os menos favorecidos? Obrigado pela sua pergunta, Claudineia. O desafio na área de saúde no Brasil é gigantesco, né? A própria integração das bases de dados de saúde com estaduais, a gente tem uma série de iniciativas aí no Ministério da Saúde, né? A gente vê pelo Conect SUS, né? Você toma uma vacina hoje no seu estado, mas os estados são obrigados a passar essa informação para o governo federal, para as bases de dados do governo federal. Mas eu acho que o grande desafio é facilitar o agendamento e ter disponibilidade de serviço médico. Então, aí como o Kleber falou de infraestrutura de TI, da gente ter 5G, da gente ter fibra ótica, na área de saúde, eu acho que o problema não é só serviço digital, não, é realmente ter hospitais, ter postos de saúde, ter médicos. Então, o investimento... A gente sabe que, constitucionalmente, a área de saúde é uma das áreas que recebe mais recursos, né, constitucionais, mas, infelizmente, a gente não consegue ver uma melhoria significativa da eficiência de serviço público de saúde. Um caminho que eu acho que é interessante em alguns casos, também fazer parcerias com o setor privado.
Então, você pega uma cidade pequena, por exemplo, que não tem condição de fazer mamografia nas mulheres por causa do câncer de mama. Então, de repente, é melhor ter uma parceria com uma empresa, com um laboratório privado, não vai muito da mudança de cabeça também do setor público de saúde. Tá? Mas eu acho que a gente vê que o SUS, o pessoal viva o SUS por causa da vacina, né? E realmente é uma estrutura gigantesca que foi de muito sucesso no Brasil, mas o serviço médico mesmo de consulta e cirurgias ainda é muito carente no Brasil. Acho que só reformulando, Kleber, se puder complementar, acredito que a Claudineia deve ter perguntado ali para ter o conhecimento na Estônia, né? Então ela quer ver a visão de como que é o setor de saúde na Estônia. Se lá existe rede privada e se somente pública, como que são os atendimentos, principalmente para os menos favorecidos. Acho que você falou um pouco ali do nosso colega Alexandre, então acho que dá para dar uma explanada ali dentro do sistema de saúde estoniano. É verdade. O digital facilita porque tudo é agendado, né? Nada impede de você ir, mas tudo é agendado. Então, eu vi, não de perto, né? Mas com exemplos, assim, pelo digital que é o país, até o Roberto comentou da democratização, né? Não importa a classe social, mas eu tenho acesso ao serviço, assim como o cara mais rico tem, e eu que sou menos favorecido vou ter também. Então, eu vi muito isso, né? Respondendo para a Claudineia. E só compartilhando contigo, tá, Roberto? Eu acho que o desafio nosso em relação à saúde aqui é outro, não tecnologia, né? Tecnologia a gente tem, né? Tem parceiros que eu acho que essa aproximação ajuda a fomentar, né? E até facilitar esse serviço, assim como tem na Estônia, mas aqui eu acho que o nosso desafio é outro, nem é o tema aqui, sabe? Mas o que eu vi lá foi isso, Diego, dessa integração que democratiza o acesso e muito fácil, sabe? Tá num portal ali, até achei a usabilidade do portal para você achar algumas coisas que você precisa, assim, ó, né? Tive insights bacaníssimos para nossos produtos, só vendo ali o portal de disponibilização de serviço deles. Uma coisa que eu lembrei, Kleber, foi a questão que a gente falou anteriormente de serviços públicos proativos, né? Então, lá eles são muito fortes, como, por exemplo, aqui no Brasil, as pessoas têm direito a receber um remédio e tem que ir lá na farmácia popular a cada mês ou a cada bimestre para buscar o medicamento. Se aquilo já é um remédio de uso contínuo da pessoa até ela morrer, lá eles já fazem entrega automática do remédio. Então, é o tipo de coisa. Há consultas que são periódicas, então eles já fazem a marcação periódica do retorno do paciente. Então, em vez de daqui a um ano eu tenho que voltar no médico, não, você já vai hoje e já recebe a sua previsão de agendamento para um ano. Então, nisso é que a digitalização, né, dos serviços públicos com inteligência artificial e com serviços proativos podem melhorar muito a nossa condição aqui. Mesmo a gente tendo problemas de infraestrutura, eu acho que já seria um avanço. O modelo cultural é um ponto forte assim também deles, né? Se marcou, ele vai, né? Se é aquela hora, ele está lá aquela hora, né, Roberto? Isso também influencia muito para as coisas funcionarem, né? Lembrei aqui porque eles assim, o evento vai começar 15 horas. Nossa, você não dava nada, 2h55 estava tudo certo, 15 horas começou, vou lá, boa tarde, tudo bem, né? Então, eles são muito assertivos com relação ao horário, assim, então a cultura favorece muito, né? Então, não adianta muito a gente ter tecnologia, serviços bons, o dado tudo centralizado, IA, mas se a cultura também não favorecer para uma mudança como essa. Você comentou bem no teu case da Prudential, você comentando que começou a utilizar os métodos ágeis, né? Então, você mudou a cultura também, né? De como você percebe, de como que cria, de como disponibiliza, né? Isso foi fator, certamente foi fundamental para que as entregas fossem mais ágeis e que houvesse processo de ciclo de melhoria, né? Então, é só um exemplo de como que pode ter tudo lá, pode ter o Scrum, pode ter as metodologias novas, mas se não tem uma mudança de cultura, também não favorece o modelo, né? Não vai junto, né? E complementando, para responder a sua pergunta, Claudineia, ao final ali, se principalmente para os menos favorecidos, como são os atendimentos, tudo é marcado via aplicativo, você consegue, tem um pouco percentual, né, para urgência, se precisa, consegue chegar diretamente, e desde o menos favorecido ao mais favorecido, como a saúde é 100% pública, todos são atendidos da melhor forma possível. Tem algumas coisas que são particulares, né, algumas questões de cirurgia plásticas e outras, mas para a saúde pública em geral, pelo que a gente conseguiu acompanhar lá, para 100% da população de forma gratuita e realmente ativa e proativa com esses, com depois, né, com a pós-consulta, digamos assim.
E durante a semana a gente falou um pouco do Bureaucrat ali, da parte de inteligência artificial. A gente viu que a gente percebeu que o grande desafio do governo digital não está mais em oferecer mais serviços em meio eletrônico, mas sim reduzir os serviços que hoje a população demanda, né? Que são óbvios. A gente acabou dando uns exemplos aqui, mas como que vocês acreditam que no Brasil a gente pode se antecipar a estes desafios? Bom, vamos lá, Kleber. Eu vou começar aqui alguma. Primeiro, eu acho que a gente tem que entender a diferença entre digitalização de serviço e transformação digital. Né? A gente teve muita digitalização de serviço público nesses últimos 2 anos, mas às vezes você pegou toda a burocracia que existia e digitalizou os processos. A transformação digital é muito mais do que isso, porque ela inclui a mudança do processo, uma melhoria no processo, uma simplificação, uma mudança na cultura do cidadão que vai ir atrás do serviço e do servidor público, que muitas vezes tem que tomar alguma decisão ali para aquele processo desembolar, e, obviamente, um portal, uma plataforma digital que suporte isso tudo. Então, eu acho que é importante para cada serviço municipal, estadual, federal, entender que a transformação digital que é o caminho e que ela envolve todos esses fatores aí que eu estou citando, e não simplesmente pegar um processo burocrático que eu tinha que ficar na fila para carimbar um papel e botar isso no meio digital. Isso ajuda, mas é muito menos do que a gente precisa, na verdade. E aí, até vendo uma pergunta aí que foi feita no chat aqui, eu tenho certeza que a gente só vai conseguir avançar com parcerias. Tanto na área de infraestrutura, a gente já vê uma série de iniciativas aí de governo federal e estaduais de ir para a nuvem pública, né, utilizar a nuvem privada na parte de segurança. A gente pode dar um exemplo aqui, por exemplo, de Minas, que é um estado muito grande. Eu não consigo passar fibra ótica e colocar Wi-Fi nos 853 municípios do estado. Então, a gente já faz a nossa rede de fibra ótica do estado, é feita em parceria com o mercado privado. E aí eu tenho um município lá que tem 50 mil habitantes que quer colocar o Wi-Fi de graça para os cidadãos daquela cidade. Eu não tenho condições de ir lá e colocar uma equipe para atender a cada município. Então, tudo isso através de parceria. Então, eu acho que é fundamental e a gente só vai conseguir. E aí é bom porque a gente, teoricamente, aumenta a eficiência e traz oportunidade de geração de emprego na área privada. Só frisando aí, Cléber, para você complementar, para quem tá acompanhando o LinkedIn, não está vendo essa pergunta, o Marcel Ebner perguntou se vocês acreditam que o governo brasileiro conseguiria fazer essa transformação digital sozinho ou precisaria de parceiros? Se sim, qual tipo de parceria? É isso que o Roberto estava respondendo, já deu um pouco de spoilerzinho ali. Se eu não me engano, Minas Gerais é o estado com mais municípios do Brasil, né? Então acaba sendo um dos maiores estados e ainda com a maior quantidade de municípios, extremamente populoso. Muitos desafios. Se você puder complementar, Kleber, por favor. Eu vou só complementar mesmo. O Roberto foi feliz em falar da diferença de digitalização e transformação digital, né, Roberto? Eu acho que o design de serviço tem que estar muito próximo ali para eu saber assim, estou digitalizando, transformando digitalmente, mas estou gerando eficiência, como você comentou, né? Que eu acho que isso é o grande ganho que a tecnologia traz para a gente, né? Gerar eficiência, né? Gerar algo que era tão burocrático, essa palavra traz um peso muito forte para nós brasileiros, né? Que tudo aqui, se a gente for pensar em termos de governo, é burocrático, né? Pô, abrir uma empresa é burocrática, né? Ao contrário de lá que em 3 minutos você faz uma declaração de imposto de renda porque ela já vem totalmente preenchida, né? Então, essa questão de tirar a burocracia tem muito disso. Vou transformar digitalmente, mas deixa eu pensar aqui todo esse processo, o que dá para, né, enxugar e deixar ele mais ágil e gerando mais eficiência, né? Mas, e respondendo essa pergunta ali, Diego, que você comentou, eu acredito que essa parceria, que foi o grande trunfo que a Estônia trouxe, assim, em vários momentos, sabe? Com uma parceria público-privada, e o próprio Roberto trouxe aqui o que está acontecendo no Estado, né? A dificuldade de passar, sabe? Tem que ter essas empresas. Eu acho que a gente tem muitas empresas especialistas, né? Nós estamos falando de especialidade aqui, falando até de cibersegurança, por exemplo. É muito mais fácil pegar uma empresa que tem um contexto disso, que vive aquilo todos os dias, e ajudar o governo a resolver esse tipo de problema. Então, a gente tem uma série de players que têm suas especialidades e resolvem aqueles problemas específicos, sabe? Novamente, eu falo,
Não adianta tentar construir a roda só porque não, mas eu quero fazer sozinho aqui. A gente só perde tempo, né? E eu acho que nessa questão de perder tempo, hoje a gente quer estar sempre à frente, quer mostrar que o país pode se tornar um país digital, mas tem que pensar muito nessa ideia de, nossa, a gente tem grandes players aqui que podem ajudar o governo a seguir numa linha muito mais rápida, sabe, Diego? Acho que dá para se aproveitar muito e ganhar muito com isso, dá para ganhar muita velocidade com isso, sabe? Porque a gente tem gente muito boa aqui também. Ótimo. E um insight que eu tive em uma das palestras, da palestra da Smart Africa, o responsável pela Smart Africa, não lembro se ele era diretor, algo assim, ele foi conselheiro do presidente durante 8 anos, na África do Sul, e ele trouxe a questão da parceria público-privada, que tem mais um P ali, né? São a parceria público-privada e as pessoas, que eles trazem as pessoas, trazem a população para, nessas parcerias juntos, ver o que realmente precisa agregar. Então, isso eu acredito que centralizar também o poder no cidadão, centralizar a melhoria para o cidadão. Então, além dos órgãos, das empresas privadas que têm interesse, também o cidadão para perto para poder trazer o melhor. E indo para a nossa última pergunta aqui, que não vai dar tempo da gente pegar outras, o Bruno Brandino, do canal Dinheiro Público, é da nossa conta, considerando que somos um país de tamanho continental, diversos estados e insegurança jurídica gigante, é possível termos a mesma eficiência encontrada na Estônia? Vai lá, Kleber, vai primeiro você nessa. É que é uma pergunta difícil, hein, Roberto? Eu acredito que é possível, sabe? Até comentei aqui no começo, falando sobre uma iniciativa que a Justiça está fazendo, né, de tentar colocar isso num parâmetro só, num modelo de integração, para tornar, né, hoje tem um portal para cada estado, para acessar o processo, né? Então, tem iniciativas bacanas que nem tu comentou, sabe, Roberto? A gente tem iniciativas dentro de casa que ajudam isso e dá para acelerar. Eu vejo que é viável, sabe? Mas eu acho que tem que se abrir um canal de comunicação muito forte e que venha uma diretriz federal, assim, para que as coisas aconteçam de uma forma mais célere, sabe? Porque esse é um desafio gigante de ter a mesma eficiência que a Estônia tem, porque os caras estão há alguns anos à frente, né? Frente a tudo isso, toda essa história que você comentou, trouxe no início também, Roberto, como que eles fizeram, né? A tecnologia foi um fator, acho que, crucial para que isso acontecesse, né? Eu estava comentando ontem com o Diego que a educação, nossa, eles montavam tendas, né, há 10, 15 anos atrás, com computadores para a população ter acesso e ver que aquilo seria o futuro. Né? A gente viu isso no museu, né, Roberto, que a gente visitou lá, que eles estavam mostrando um pouco da história de como é que eles popularizavam, né, o tema computação na educação já, né? Então eles inseriam isso, mostrando, ó, lá na frente nós vamos usar isso. Então já fiquem antenados de como que vai acontecer. Então eu acho que é viável, mas precisa muito assim de uma diretriz, sabe? Um brief center da vida que fique vendendo a ideia de onde que o país quer chegar, né? E facilite esses caminhos ali. Eu sou um pouquinho menos otimista que o Kleber. Eu acho que a pergunta do Bruno foi muito boa, porque ele tocou ali na insegurança jurídica, né? Junta a insegurança jurídica com a quantidade de burocracia e leis que a gente tem, eu acho que a gente tem muito a melhorar, mas alcançar um nível que os países mais desenvolvidos em termos de transformação digital estão, eu não vejo a curto prazo a gente alcançando eles, não. Sinceramente, mas isso não impede da gente melhorar, né? Então, vamos correndo, não é correndo atrás, a gente tem que correr na frente, né? Porque também a gente tem muita coisa boa. Vamos dar o exemplo aqui do serviço bancário brasileiro, né? Ele é reconhecido como um dos melhores do mundo. Então, a gente também... Foi interessante lá no e-governance, na conferência, uma pessoa que representava um país africano, ele falou sobre... Não viemos aqui na Estônia saber o que vocês já fizeram de bom. Nós queremos saber o que vocês não fizeram de bom ainda para a gente encurtar o caminho, né? Porque copiar é mais fácil. Agora, o que vocês não conseguiram fazer ainda que a gente pode fazer? E talvez a gente, o Brasil, ou países africanos, ou outros países podem ter ideias, porque o mundo está muito dinâmico, que eles não implementaram lá. Mas eu acho que aqui no Brasil a questão burocrática e legal é um empecilho que a gente vai demorar alguns anos para conseguir evoluir. Bom,
Muito obrigado, Roberto. Muito obrigado, Kleber. Como o nosso tempo previsto já está esgotando, quero agradecer imensamente a participação de vocês nessa edição especial do Conexão GovTech e vou abrir espaço para vocês deixarem suas considerações finais ou última dica ou maior insight que você teve que a gente acabou não compartilhando aqui ainda para a galera que está nos acompanhando aqui dessa nossa imersão na Estônia. Bom, finalizando a minha participação aqui, a imersão na Estônia foi fundamental para ver aonde a gente pode chegar, como é que eles avançaram tanto em tão pouco tempo, né, sendo um país muito menor que o Brasil. E como nós estamos em ano eleitoral, né, eu acho que é legal citar que as eleições na Estônia já são feitas em modo digital há muitos anos, usando blockchain e o voto eletrônico. Então, eu acho que a gente tem um longo caminho e no ano eleitoral é bom a gente falar um pouquinho de confiança e método eleitoral e torcer para todo mundo aí votar consciente para a gente conseguir continuar com essa transformação digital do serviço público, aí, independente de qual governo vai assumir no país ou nos estados, que a TI esteja colocada no foco de uma política pública constante, independente de matrizes ideológicas que vão seguir no Brasil em cada estado. Agradecendo o convite aí para vocês e contem comigo aí para o que precisar. Obrigado, Roberto. Muito bom, eu acho que o grande insight que eu tive ali, Diego, eu que sou apaixonado por construção de produtos digitais, eu vi o cidadão no centro, assim, mexeu muito comigo, a forma como eles atuam, aqueles KPIs que eles correm atrás, né, me deixou muito empolgado, sabe? Então, eu tenho isso, né, de design thinking, colocar sempre o usuário no centro, eu acho que isso ficou muito forte para mim, né? Então, quero agradecer aqui a participação, esse bate-papo com o Roberto, gente muito boa, conheci na Estônia, né? Um brasileiro que conheci na Estônia, muito, muito bacana ter compartilhado desses momentos contigo ali, prazerzão. E obrigado, Diego, conta comigo sempre que precisar, tá? Bom, pessoal, Conexão GovTech vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que nos acompanhou até agora e participou conosco aqui pelo chat também. Caso vocês queiram rever a nossa conversa, é só acessar o canal Soluções Digix no YouTube ou o canal Conexão GovTech no Spotify. Se tiver alguma dúvida ou queira conversar mais sobre tecnologia na gestão pública, também estamos à disposição no Instagram e Facebook com o perfil Soluções Digix. Obrigado pela sua presença e até a próxima edição do Conexão GovTech. Uma boa noite.